algumas informações a respeito de derivadas, e especialmente a sua definição, suas aplicações e simbologia. As derivadas são entendidas como taxa de variação instantânea de uma razão de grandezas, e um caso bastante frequente de estudo é o cálculo da velocidade instantânea, dada uma razão entre duas grandezas, que são a variação do espaço percorrido por um móvel e a variação do tempo relacionadas. Quando se calcula essa razão numa questão infinitesimal, isso se associa à ideia de derivadas. Há ainda a inclinação da reta tangente a uma curva em um determinado ponto, sendo que essa curva é entendida como uma representação gráfica de uma função, e a reta tangente, a reta que tem um ponto em comum numa determinada vizinhança com essa curva, que é o gráfico da função. Esse coeficiente angular é dado pelo cálculo da derivada nesse ponto. A derivada que é definida, então, como um limite entre essa razão de grandezas, aqui expressa como ΔY e ΔX, quando o ΔX tende a zero, ou seja, quando a variação da variável independente tende a zero. Outra representação possível é como está expresso o limite, ainda com essa variação do ΔX tendendo a zero, da função calculada num ponto mais um acréscimo, aqui expresso como f de x mais ΔX, menos a função calculada no próprio ponto em questão. Isso nada mais é do que a representação da variação da variável dependente, que está indicado como ΔY na expressão anterior. É interessante notar que essa definição só é válida quando esse limite pode ser calculado. Então, o limite deve existir para que essa definição faça sentido. E só por uma questão de simbologia, entendemos aqui y como uma função de uma variável independente dada por x. Por fim, as representações simbólicas mais usuais de derivadas são as que aí estão expressas, y', f' de x, a razão entre dy e dx, e a expressão de um operador dado aí pela letra D maiúscula e indicado então como uma operação que se faz sobre uma função. De uma maneira geral, essas são as informações essenciais a respeito de derivadas, suas interpretações, definição e representações simbólicas.